Alguém me perguntou, deixou essa pergunta sobre por onde começar a ler a literatura vitoriana. Quais seriam as obras mais interessantes? E aí me ocorreu duas possibilidades para responder essa pergunta. Por onde começar a ler os vitorianos? Um caminho seria você começar realmente pelos mais populares, no sentido de que são aqueles autores e obras específicas desses autores que continuam sendo traduzidas, editadas, reeditadas em várias partes do mundo, inclusive no Brasil, porque eles são populares por alguma razão. Ainda às vezes que não seja a única obra do autor ou as únicas obras dele que ele escreveu, tem uma razão porque elas são tão populares, que elas são tão traduzidas outra vez e reeditadas. E eu estou falando especificamente de um autor que eu já vou citar. Então, esse seria o primeiro caminho, que aí você pode de repente encontrar aquelas que são consideradas, pelo menos para muitos, as mais interessantes. E aí, nesse primeiro lugar, no top do top, né, dos autores populares vitorianos, você tem o senhor Charles Dickens. E aí você tem, para citar só alguns, A Pequena Dorrit, o meu favorito, Grandes Esperanças, e Oliver Twist. Ele tem muitos mais, gente, mas não dá para pegar tudo. Dickens está assim no top 1, tá? O primeiro, se você pensar em autor popular do período vitoriano. Aí depois eu diria que logo abaixo estão as irmãs Bronte. Aí você pode tentar Jane Eyre, da Charlotte Bronte, O Morro dos Ventos Vivantes, da Emily Bronte, e o segundo e polêmico romance da Anne Bronte, que recentemente é que ele começou a ser resgatado, mas na época ele foi muito polêmico, muito criticado, foi um escândalo. A Senhora de Wildfell Hall, ou A Inquilina de Wildfell Hall, né, ou A Moradora de Wildfell Hall, mas é o mesmo romance, o segundo romance da caçulinha das Bronte. Depois você tem uma série de obras que são constantemente traduzidas, relançadas, né, reeditadas, que não são as únicas obras desses autores, mas são realmente as suas obras mais famosas, mais populares. Este que eu estou relendo, do Thomas Hardy, Judas o Obscuro. Esse do Robert Louis Stevenson, O Médico e o Monstro. A obra-prima do Bram Stoker, Drácula. E o único romance do senhor Oscar Wilde, O Retrato de Dorian Gray. E se você quiser, né, começar por esse caminho. Essa é uma possibilidade, um rumo, os mais populares. Agora, também há uma outra possibilidade que seria você começar a ler aqueles livros e aqueles autores do período vitoriano que eles demonstram muito claramente a visão de mundo vitoriana e as suas preocupações, os seus temas favoritos, os seus temas, às vezes, até obsessivos. Um desses temas, por exemplo, é a responsabilidade moral. Isso é muito sério para os vitorianos e para os seus escritores. Você percebe isso lendo várias obras. Às vezes é até um pouco exagerado, mas como nós vivemos numa época de muita autoindulgência, né? Nós vivíamos numa época que ninguém tem culpa de nada, ninguém tem responsabilidade por nada. A culpa nunca é minha, a culpa é do meu pai, da minha mãe, do gato, do cachorro, do papagaio. Nunca é minha, né? Então, ler os vitorianos, apesar de às vezes eles exagerarem quanto a isso da responsabilidade moral, ler os vitorianos hoje é um bom corretivo para a nossa época, em que tem desculpa para todo mundo e, por fim, ninguém tem culpa de nada. E aí, para falar de responsabilidade moral, também temos, é uma obra dele que exemplifica muito bem isso através de um dos personagens principais, Charles Dickens, com A Pequena Dorrit. Você faz escolhas e você toma decisões, e essas escolhas e decisões têm consequências e você tem que arcar com as consequências delas. Isso é que é responsabilidade moral. Não é desculpa. Outro que mostra isso muito bem é esse livrinho da Anne Bronte, como eu falei, o segundo romance dela, que foi muito
falado na época, polêmico, escandaloso. Hoje a gente não diria isso, mas na época foi. Que também fala sobre isso. Você fazer escolhas e as escolhas ter consequências. Outros vitorianos que falam muito bem sobre isso, que apresentam bem esse tema, é Uma Noite Escura, da Elizabeth Gaskell. O Herdeiro de Radcliffe, da Charlotte Mary Young. E alguns dos livros da George Eliot, que ela também lidava muito com isso. Adam Bede, Daniel Deronda. Um outro tema, né? Que a responsabilidade moral seria mais uma visão de mundo, né? Que o vitoriano tem, no geral. O escritor vitoriano tem. Mas um dos temas é, por exemplo, as questões sociais, que aparecem muito. A questão dos trabalhadores, a questão das fábricas, essa ligação de trabalhadores e patrões, o surgimento da Revolução Industrial, como isso afetou o trabalho das pessoas comuns que trabalhavam em fábricas. Então você tem romances em que os seus heróis, se eles não são trabalhadores, pelo menos alguns personagens secundários são, e às vezes até o personagem principal. E aí você tem isso aparecendo na obra do Dickens, Em Tempos Difíceis, e você tem também a miséria que aparece, né, em resultado da Revolução Industrial, né, em Oliver Twist. Você tem aqui também a questão de trabalhadores e patrões e máquinas, em Norte-Sul, da Elizabeth Gaskell. A questão dos trabalhadores também chega a aparecer aqui, inclusive com uma pergunta que para nós parece ridícula, mas para eles era muito importante, né? Era uma questão colocada: será que as pessoas de condição humilde, elas devem ser alfabetizadas, elas devem saber ler? Hoje ninguém faria essa pergunta, mas naquela época se fazia, e isso aparece aqui no Minha Lady Ludlow, da Gaskell. A gente também tem questões sociais também aqui, inclusive quanto a essa questão da educação e da possibilidade de educação para pessoas que vêm de ambientes mais humildes. Judas o Obscuro. E a gente também tem grandemente a questão da mulher, né? Você vai ter, de uma forma um pouco sutil, em Prima Filis, de uma forma mais clara, mais direta, em Hester, da Margaret Oliphant. Aqui, inclusive, com essa questão da mulher casada, A Senhora de Fell Hall. E também nos romances da Charlotte Brontë e Jane Eyre, uma boa e excelente e de primeiro nível amostra disso. A situação da mulher, a situação legal da mulher, inclusive dentro das leis inglesas da época, né, da época vitoriana, século XIX. E aí você tem uma amostra de tudo isso. Há mais detalhes num vídeo meu longo chamado A Literatura Vitoriana, que está na playlist Temas e Personagens.